Direito em Mim, com Edilane Deon. Sejam bem-vindos novamente ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e hoje estamos contando aqui nada mais, nada menos com a presença da doutora Rosinara Barreto. Doutora, que veio aqui explanar sobre um tema que deixa muitas dúvidas, que é a parte da execução trabalhista. O temazinho, né, doutora? Verdade. Assombra os advogados, na verdade. Quando fala de cálculo, então... Nossa, e é aquele pesadelo. Doutora, como o nosso pod, ele é voltado também para a população, eu vou pedir aqui só para a senhora voltar lá no comecinho, e aí como uma educadora, que é ensinar o que exatamente é um processo de execução. Pronto, então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu queria falar, antes de tudo, é que a Justiça do Trabalho hoje é uma das justiças mais rápidas que nós temos, mais célere em relação a outras justiças, como a estadual e a federal. Sim. Mas assim, quando a gente fala de processo, a gente tem que compreender que o processo tem dois caminhos. Então, ele tem o do conhecimento e tem o da execução. O conhecimento é a busca do direito. É aquela fase inicial, é quando Exato, a de entrada no processo. Pronto, exatamente. Fui lá, de entrada no meu processo, porque eu quero receber minhas férias. Veja, lá nesse processo de conhecimento, nós vamos buscar a férias. Agora, a férias nada mais é do que um valor a receber. E esse valor a receber? Aí você vai ter esse valor a receber num processo de execução. Então, vai se iniciar a partir do momento que vai transitar e julgar a tua sentença, ou seja, realmente o processo finalizou, não cabe mais nenhum tipo de recurso, aí nós vamos iniciar o que nós chamamos, na realidade, de cumprimento de sentença. Verdade. Né? Sim. Então, a gente fala de execução, execução que é o nome mais que é mais comum, executar, Sim, né? executar. Que é o cumprimento de sentença, ou seja, cumprir o direito, a sentença lá do processo do conhecimento. Aí a gente vai buscar cumprir essa sentença, né? E, claro, cumpre-se através de uma execução. Então, a gente vai executar. Sim. Executar. E é por isso que a gente chama de execução. A gente vai executar. Dentro aqui do processo de execução, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que na Justiça do Trabalho, a gente tem duas formas. Aquele que tem advogado e aquele que não tem advogado. Né? Então, aqui... são duas formas diferentes de atuar, duas possibilidades? Isso, qual é essa diferença? Pronto, a diferença é que para quem tem advogado, há prescrição intercorrente. Ou seja, o advogado ele tem que movimentar o processo. Se ele não movimentar por 2 anos esse processo de execução, há uma prescrição. Portanto, perde-se aí o direito de execução, de buscar receber esse direito. Sim, você não pode mais cobrar aquela dívida. Isso, exatamente. Né? Então, não tem mais como cobrar, porque quando você tem um advogado, e isso foi interessante, porque isso veio com a reforma trabalhista. Antes da reforma... Né? Na Justiça do Trabalho, nós não precisávamos, o advogado, movimentar o processo em fase de execução. Sim. O juiz fazia tudo. Então, lá na própria vara, então ele notificava a outra parte, ele mandava penhorar. Exatamente. E ele fazia tudo. O juiz era realmente, né, vamos dizer assim, aquele que fazia o processo movimentar de execução. Mas com a reforma trabalhista, a partir da reforma trabalhista em 2017, aquele processo que tem advogado, o advogado não pode ficar inerte. Isso inclui as atuações da Defensoria Pública, por exemplo? Infelizmente, né, nós não temos a Defensoria Pública atuando na Justiça do Trabalho. Infelizmente, né, doutora? Infelizmente, que na realidade é uma atribuição da DPU, que é União, é uma Justiça Federal. Mas o que... a grande justificativa é que não há profissionais, né, habilitados nessa área mais específica que é a Justiça do Trabalho, que requer mais cálculos, né, porque ali a execução da Justiça do Trabalho ela é quase 100% cálculo. Sim. Né? Então essa busca aí, infelizmente, a gente não tem, né, o defensor, né, público da União atuando aí. Isso traz essa postura mais protetiva do judiciário com relação ao autor ali, ao trabalhador?
Eu entendo que sim, porque primeiro que a Justiça do Trabalho é protecionista. Sim, ponto. Não adianta a gente dizer, mas protegem o trabalhador. Não, não é que protege o trabalhador, é porque é um dos princípios, né? Sim. Que é a proteção do trabalhador. Claro. É um princípio básico. Então, sim, ela é protecionista. E ela é protecionista porque quando a gente volta lá atrás, a Justiça do Trabalho, ela nasce a partir, né, de um procedimento de juizado especial. Ou seja, a busca de resolver os problemas realmente de forma um pouco mais rápida, sem muita burocracia, sem muito formalismo. Até porque são verbas alimentares. Exato. E também, há outro motivo, é porque a gente volta também à teoria do direito do consumidor. Nós estamos falando de um vulnerável. Sim. Então, para você ter uma ideia, nós estamos falando de um vulnerável. Então, inclusive, há uma mitigação desse princípio. Por quê? Porque a gente olha para trás e, antigamente, a gente fazia as nossas defesas dizendo que quem tinha que provar aquele fato era o trabalhador. Por quê? Porque o nosso cliente é reclamante. Esse trabalhador, ele era vulnerável, né? Então, Sim. ele não tinha acesso às informações e tudo mais. Então, isso faz com que a Justiça do Trabalho, sim, seja protecionista. Claro que não é mais assim hoje, tem que se provar, né? Claro. Então, o ônus da prova, em regra, é do autor, tranquilo. Mas, realmente, há sim, porque, veja bem, na medida que eu não tenho advogado, né? Então, deu entrada lá na termação, no processo, o processo está caminhando sem advogado, né? Então, nós temos essa possibilidade, vai direto lá na termação, aonde um analista do Judiciário da Justiça do Trabalho te atende, faz a termo, coloca a termo a sua reclamação, que é a reclamação oral, Sim. né? Que é a verbal. Então, ele vai lá, reclama tudo que ele precisa e o juiz... É literalmente uma reclamação. É uma reclamação, exato. Eu chego, reclamo e o meu processo inicia. E o analista, né? E o meu processo... E ele coloca a termo a sua reclamação e inicia o processo, né? E quem vai cuidar desse processo? É a vara do trabalho mesmo. É o juiz que vai cuidar. Nesse caso... O próprio judiciário faz todos os trâmites. Todo o trâmite. Ou seja, nesse caso específico, quando a gente fala de execução, a gente está dizendo que quem abre a execução, é o próprio juízo. Quem entende que é o momento da penhora é o juízo. Quem vai dizer qual é a penhora? Não, vamos lá nas contas. Não teve infrutífero, agora vamos nos bens. Tudo vai ser o juiz. Não faria sentido uma prescrição. Exato. E nesse caso não tem prescrição. Exatamente. Porque nós não temos prazo para o juiz. Não, juiz, se tu não movimentar esse processo... Quando eu digo não tenho prescrição, é nunca? Não, exatamente. Nesse caso... Quer dizer, não tem advogado habilitado, não prescreve, porque esse é o movimento do juiz. Doutora, uma curiosidade. Com certeza todo mundo passou isso na cabeça. Tem um advogado habilitado. Esse advogado se retira do processo, ele se desabilita, o autor fica novamente sem assistência. Como fica o prazo prescricional? Aí nós vamos ter uma situação atípica. Sim. Por quê? Veja bem. Se um advogado atuou em toda a área, em toda a fase do conhecimento, nós temos aqui a fungibilidade, não há dois processos. Não. É um único processo. Se ele atua o tempo todo, então ele veio para a área do conhecimento, ele abriu a execução, ele está lá, né, executando. E por algum motivo, ele renuncia. Sim. Veja, nesse caso, primeiro que aquele prazo, um pedido não quer dizer que você já está fora, né? Não. Você continua responsável pelo processo um tempo. E é claro que o juiz vai poder chamar, né, a parte do processo para que ele possa constituir um novo advogado. Isso. Porque, presta atenção, não são todos que têm direito a não ter advogado. Sim, porque claro. nós vamos ter essa questão, lembrar aqui da justiça, né, do juizado especial. Quem Sim. é que tem direito a um juizado especial? Quem é que tem direito a uma termação? Né? Então, nós vamos ter aqui o hipossuficiente. Então, nem todo mundo tem direito, portanto, a não ter. Não quero não é só uma questão de opção. Tem que ter um pouquinho do zelo. Mas se enquadrar. Mas se enquadrar, aí o juízo vai tomar de conta do processo, sim. E aí acabou a prescrição.
E aí, realmente, nesse caso, claro, né? Primeiro notificado se ele Sim, tem claro. interesse de buscar um outro advogado, né? E aí, claro, que o juiz, com certeza, vai dar um prazo para ouvi-lo, para saber qual a sua situação. Veja, imagina, se é no êxito e ninguém recebeu, porque nós atuamos muito no Sim, êxito. Se é no muito. êxito e ninguém recebeu, Como que ele iria como é que contratar ele uma vai outra pessoa? contratar outra pessoa, né? É. Observe, como é que ele vai contratar outro advogado se ele não tem, se ele nem recebeu Ele não aquilo? recebeu, o Não tem primeiro não condição de recebeu. contratar, o primeiro não recebeu e ele não sabe nem se vai... Dificilmente alguém, na ausência de bens penhoráveis, vai atuar no Vai processo atuar dele. nesse processo. E aí, óbvio, né, que de forma fundamentada, e é óbvio que esse advogado não é uma simples renúncia, não é Claro. verdade? Ele vai ter que fazer ali a sua justificativa, né, para renunciar aquele processo, até porque existe um contrato. Sim. Então, claro que ele vai ter que dar ali a sua justificativa, e é óbvio que a parte do processo será notificada para, querendo, né, buscar um advogado dentro daquele prazo. E aí essa parte vai se pronunciar, que não tem condições, né, de ter um advogado, e aí o processo começa a correr, portanto, né, nessa execução, sem o advogado ser desabilitado, e aí o juízo que toma de conta desse processo. Sim, Nossa, tá? muito diferente. É. Muito interessante. O juízo vai tomar de É um conta mundo. desse processo. Agora, é óbvio que isso é uma exceção. Por quê? Porque não é simplesmente sair Não, do claro, processo, claro. né? A gente sabe que para Estamos isso no campo das acontecer... teorias. É no rumo das teorias. Aham. Para que isso possa acontecer, é óbvio que o advogado vai fazer a sua justificativa Sim, ali, claro. né? Uhum. No que diz respeito à sua renúncia do processo. Algo que pode acontecer, né? Então, Sim, assim, claro. Doutora, estamos aqui nessa segunda fase do processo, todo mundo já entendeu como é que chegamos nela, né? E aqui estamos. Como é... A doutora também já explicou, claro, a diferença aqui de como que ela, na parte da prescrição do advogado e não. isso. Mas assim, em regra, como é que ela inicia esses cálculos, quem é responsável, sempre tem que apresentar... A gente vê aquelas atualizações de tempo em tempo. Como que, na verdade, esse processo, que é uma fase processual, que a gente pode dizer que é um processo em si, né? Então, assim, como é que ela tramita? O Então, que pronto. é isso? Então, vamos lá. Então, com o cumprimento de sentença, você já tem que colocar o cálculo atualizado. De preferência, claro, é uma preferência, um cálculo atualizado pelo PJE Calc, né, que é um sistema, né, da própria Justiça do Trabalho, que já faz esses cálculos colocando todas as informações, que são todos os direitos individualizados, mas também a parte previdenciária, mas também FGTS, honorários sucumbenciais, custas judiciais. Então veio detalhamento. Que é o pesadelo dos advogados. Inclusive, a gente está programando aí em fazer uma capacitação no PJE Calc. Gente, em primeira Não mão. faltem. Em primeira mão, nós vamos divulgar aqui no pod quando a doutora passar a data, porque isso é utilidade pública. Vamos ter capacitação no PJE Calc. Tá? Os colegas desesperados. Doutora, você sabe pra onde é que esse programa vai? Não, é porque ele tem muita planilha, né? Tem muita planilha e você precisa preencher todas as planilhas para poder gerar o cálculo. Então, assim, esse primeiro momento já tem que encaminhar com o cálculo atualizado, né? Lembrando que agora a gente está na fase de liquidação. Então, a gente tem que saber... Era ilíquido lá na fase de conhecimento, então tinha um valor provável. Aqui não. Você sabe o que você tinha ganho. O juiz deu qual verba? O juiz deu 12 avos lá de férias e eu sabia que aquele valor, até porque eu coloquei lá um valor inicial, mas ainda assim eu chamava aquilo dali de líquido, ainda não era o correto. Aqui não. Aqui já tem que ser o líquido. E o líquido quer dizer, além de estar detalhado, tá com correção monetária, juros. Então, veja, já tem que estar com a correção monetária. E aí, o que a gente vai ter aqui? A observação, esse é o pulo do gato aqui que o advogado tem que observar, principalmente o advogado trabalhista, é que o pós-ajuizamento é Selic. Antes de ajuizar, é IPCE.
IPCA-E. Ou seja, você tem 2 cálculos, né? 2 correções monetárias caminhando. Né? Antes de ajuizar o processo, você vem corrigindo com um índice e depois que ajuiza o processo, você corrige com outro índice. E os juros a partir do ajuizamento. Né? Então veja que não é tão simples. Tem 3 parâmetros diferentes aqui para o cálculo. E tudo isso tem que estar lá nesse primeiro momento. Depois disso, o juiz vai fazer o quê? Vai notificar a outra parte para pagar voluntariamente, né? Em 48 horas, que é a execução, né? Ele vai pagar em 48 horas. Pode ou não o juiz, né? Abrir a outra parte para, nesse momento, contestar com relação aos cálculos, mas na realidade, quando ele abre para pagar voluntariamente ou não, mas ele abre também o prazo do embargo. Sim. Aí você tem o embargos à execução. É no embargos à execução que você vai olhar para esses cálculos, e aí a outra parte olha para esses cálculos, e aí, peraí, não era 10 hora extra não, era 3. O cálculo efetivado aqui está gerando o percentual de 100% e era 50%. Essa correção monetária está utilizando um único índice para todo o período e não Tá discrepante da sentença. Está discrepante, isso. A sentença garantia um direito, mas aqui está muito maior. Ok? Então, esse é o momento da análise desse cálculo para você poder, no embargo, contestar esses cálculos, tá? E aí, vamos dizer que tá tudo certinho, bonitinho, cálculo ok, o juiz homologa o cálculo. Porque é uma sentença de homologação. Sim, é uma nova sentença com relação ao cálculo, bater o martelo do cálculo. Veja, não quer dizer que tu não precisa atualizar de novo. Vamos dizer que isso já passou 6 meses. Aí tu já tem que apresentar um novo cálculo atualizado, mas com base nesses parâmetros que já foram homologados. Que também pode a outra parte contestar de novo, dizer, peraí, nesses últimos 6 meses você fez uma correção indevida. Havendo o pagamento nessas 48 horas, doutora, tem alguma benesse, tem algum abatimento ou, na verdade, tem ausência de uma penalidade? Na realidade, pagando não tem benesse nenhum, é para pagar 100% mesmo. Mas qual é a vantagem nesse prazo que você tem? É uma vantagem lá do CPC, que você pode aproveitar aqui no Justiça do Trabalho, que é na execução, em que eu posso colocar 30% e parcelar o restante em 6 vezes. Então, esse é o momento. Se você não tem condição de pagar a tua execução 100% dela, esse é o momento de você depositar 30% da execução e pedir ao juiz o parcelamento, né, em 6 vezes, lembrando que não entra nisso custas e nem honorários comerciais nesse parcelamento. Essa é uma vantagem, né? Isso daí, e isso é bom, porque você aproveita o prazo para conseguir pagar isso com um certo fôlego. Sim. Considerando que já tem uma condenação, já é algo inquestionável, né? E nada impede, e aqui é bom que se diga, que você peticione para uma conciliação em fase de execução. Era a minha pergunta. Doutora, leu meus pensamentos, doutora. Assim, como que, vamos dizer assim, ocorre? Como que isso acontece no processo? Eu já estou condenado, já tenho um valor. Eu ainda posso oferecer um valor menor? Eu digo assim, olha, vamos quitar, eu chegar num acordo, eu ainda consigo fazer o que eu não fiz lá antes no processo de conhecimento? Então vamos lá. A conciliação na fase de execução pode acontecer de 2 formas. A primeira forma é a gente solicitar uma audiência de conciliação em fase de execução. A segunda é aproveitar o momento que a própria Justiça do Trabalho tem a semana de conciliação em fase de execução. Uma semana inteira? Uma semana inteira, e você peticiona e inclui teu processo, ela vai notificar a outra parte para chamar, para sentar e compor essa conciliação. Em regra, eu já tenho uma sentença, eu posso conciliar? Posso. Em regra, a gente concilia em execução parcelando aquele valor sem a correção que já está ali, entendeu? Então já está o valor ali. Então você já vem com o valor. Então você pede conciliação e você faz uma proposta em cima deste valor. Você diz, olha, tá aqui, então não vamos mais atualizar e podemos parcelar em 10 vezes?
Então, Vantagem. essa é a regra, que é uma vantagem. Com certeza uma Não vantagem. atualizo, ainda concilio para pagar parcelado. Então, essa é a regra da conciliação. Agora, lembrando... Dá pra trazer, vamos dizer assim, Não é efetividade. Sim, exatamente. Agora, lembrando que eu não tenho como pedir, como é a regra lá na conciliação, que você faz o acordo por mera liberalidade, Sim. sem previdência, né? Aham. Sem custo. Não, porque eu já tenho uma sentença e lá já determina recolhimento de previdência e lá já está determinando custas. Então, assim, não tem, já é uma sentença. Que pra mim é uma discrepância tão grande. Veja que a conciliação na execução, ela não é, por isso que é tão importante conciliar lá no início do processo. Sim. Porque depois de uma sentença, tem coisas que não tem o que fazer, Verdade. né? Então, assim, tu já tá sentenciado. E é mais difícil também, porque eu já estou sentenciado, eu já vou ter que pagar. A outra parte vai falar, eu vou facilitar para quê? Você tem que pagar, né? Já ganhei. Aqui a gente tá na melhor das hipóteses, que é aquela hipótese onde tem uma pessoa que ganhou, uma pessoa que tá ali para pagar. Isso. Caçando um jeito de pagar. Caçando um jeito de Mas pagar. a gente tem uma realidade imensa de situações diferentes. Aonde o trabalhador, né, o reclamante ganhou, tá tudo homologado. E aí, na hora de receber, a gente vem com aqueles percalços, né? As dificuldades para receber. Por mais que tenha toda essa estrutura, é muito comum, por exemplo, que as empresas fechem, que o patrimônio não seja localizado. O que a gente poderia aqui trazer de informação, de atuação aqui para os advogados? Pronto, olha que todo então mundo na vamos lá. expectativa. Exato. A primeira coisa que o advogado tem que lembrar é que os créditos trabalhistas têm preferência. Nós, né? Então, Sim. os créditos trabalhistas têm preferência, inclusive, sobre os créditos tributários, Sim. né? E ter preferência não significa que eu preciso ter um bem penhorado. Então, a primeira coisa que eu preciso olhar, será que eu não tenho um concurso de credores? Será que essa pessoa não já está com um bem penhorado em outro processo? Cível, por exemplo? Mas pode estar lá penhorado, já está alienando. Mas se meu crédito é trabalhista, eu vou buscar esse bem para o meu processo trabalhista. Olha que interessante. Então, a primeira coisa é isso. É um depósito judicial um em outro depósito processo. judicial em outro processo, que não seja óbvio, né? Outro trabalhista. Outro trabalhista. Mas é analisar se Sim. esse credor já tem penhora, né, em algum bem, em algum dinheiro que já está depositado judicialmente em outra classe, cível, por exemplo. É buscar e trazer para cá, porque o crédito trabalhista tem preferência. É ir lá naquele processo peticionar, excelência, informo que eu tenho preferência. Por favor, deposite o dinheiro lá. Sinto muito, credor, pela frustração. Mas eu quero o dinheiro lá no processo trabalhista. Sinto muito. Temos preferência. Ainda que a penhora não tenha sido feita pelo processo trabalhista. Veja, a nossa preferência não condiciona quem penhorou primeiro, não. Você assim, penhorou ao bem, a existência do bem. eu vou lá e vou buscar. Mas eu penhorei no meu processo civil, sinto muito, eu tenho preferência. Então traz aqui essa é a primeira coisa que a gente precisa analisar no processo do trabalho. Que às vezes esse cara que deve para 1 deve para 20. A gente sabe que essas empresas, né, acabam devendo fornecedores, não é verdade? E muitas vezes, quando vem ali, até nessas empresas que acabam demitindo em massa, fecham, fecha e tudo mais. Mas já enfrentaram muita coisa antes. Exato. A segunda coisa que a gente tem que entender é que a gente não desiste no CNPJ, porque a gente tem a desconsideração da pessoa jurídica. E na Justiça do Trabalho é simples peticionamento. Tentou todos os mecanismos de busca, né, de cumprimento dessa sentença e tudo infrutífero, então não tem dinheiro em conta, não tem bem, não tem nada no nome do CNPJ, não perde tempo, já tentou tudo. Excelência solicita a desconsideração da pessoa jurídica e que vá agora no CPF dos sócios. Porque às vezes, né? O patrimônio tá lá. O patrimônio tá lá no CPF, né? E aí é buscar esse patrimônio. E o advogado, ele tem que buscar também mecanismos dele descobrir o patrimônio. Não esperar que a justiça fique citando cartório.
correr atrás da informação. Hoje a gente tem vários sistemas que você verifica se tem bens em nome, né? Sim. Se tem bens vários. Facilitou muito. Muito. Hoje você tem vários sistemas aí que te ajudam na execução. É buscar as informações, se tem veículo no nome dos sócios, né? Se tem bens no nome dos sócios, né? E aí pedir realmente penhora, desconsidera, portanto, o CNPJ e vai no CPF, que é um mecanismo possível. Mas vamos dizer que não tenha Vamos nem... dificultar um pouquinho mais. Nem tem no CNPJ. Esse nosso reclamante não tá com sorte. Não, nem tem nada no CNPJ, nem tem nada no CPF, né, do sócio, né, e da empresa. Ok. Mas será que ele não tá andando num carro por aí? Em nome de terceiros? Sim. Manda penhorar bem de terceiros que tá sobre posse desse sócio. Manda penhorar bem de terceiros. Agora, dica de ouro. Dica de ouro aqui pros advogados. É mesmo? Gente, é papel e caneta na mão. Ainda bem que é gravado, viu? A gente vai poder voltar aqui quantas vezes for necessária. Doutora, como que eu provo? Não, porque é um questionamento. Sim. Nós sabemos que tem. Porque isso acontece, a gente tá aqui falando, obviamente, é justiça do trabalho, mas a gente sabe que isso envolve, muitas vezes, causas, por exemplo, de família, Sim. alimentos, todo mundo enfrenta muito essa situação. Mas assim, como que eu provo? Eu vou só falar pro juiz, olha, ele tá andando nesse carro, dou a placa? E dou a placa do carro, mas eu tiro foto, né? Sim. Aí nós temos todos os mecanismos. Tira foto, verifica que lá no trabalho, na frente, ele chegando, ele saindo com o veículo. Uhum. Ele mora numa casa. A casa é de quem? Ele não tá alugada. A casa, né, é de alguém. Convive com alguém. Muitas vezes é comum o patrimônio ser colocado no nome do Exato, cônjuge. coloca em terceiros. E eles colocam mesmo em terceiros, né? Não aqui, por favor, né? Dizendo que as pessoas... Mas na justiça do trabalho a gente já vê muita coisa, né? A gente até eu tô aqui me poldando para não contar os causos, né? Se a gente começa a contar os causos, né? As situações que a gente já passou na busca da penhora, né? Veja, e eu já tive um clássico desse, né? Em que a gente verificou que a gente tinha tentado de tudo e nada. Nada. Mas, né? O executado estava andando de caminhonete zero. E nós buscamos, provamos em juízo com fotos que aquele era o veículo que ele utilizava. Redes sociais. Mostra que é dono. Ele sempre tá lá, porque tu sabe que hoje em dia não tem jeito. Rede social, as pessoas gostam mesmo de publicar, né? Gostam. Vão na festa do lado do carro, né? Então, compra o carro, a chave. Então a gente... E esse veículo, né, em embargos de terceiro, óbvio, né, tem que lembrar que não resolve, aí claro que aquele no qual o bem está no nome vai entrar com embargos de terceiro. Entrou com embargos de terceiros, dizendo que não, que o carro era da pessoa, e nós simplesmente pedimos uma audiência de justificação. Pedimos uma audiência de justificação. Aí o advogado tem que estar preparado para fazer as perguntas corretas. O veículo custa 200 mil. Qual é o seu trabalho? Poder aquisitivo, é compatível. Exato. Como você efetivou esse pagamento? Foi à vista? Você comprou um carro à vista. Quanto tempo você trabalha? Eu tenho que provar. Os pagamentos, né? Os pagamentos. Cadê os pagamentos? Cadê os comprovantes de pagamento que você está dizendo que o bem é seu? Você pagou como? Sim. Esse bem. Né? Então é isso, é uma audiência de justificação onde o advogado tem que estar muito bem preparado para buscar nessa audiência demonstrar que aquela pessoa na qual o bem está não tinha condição financeira, né, patrimonial de ter aquele bem, ou seja, realmente, né, o bem não é dele, o bem só está no nome, né? Isso a gente já conseguiu, inclusive, provar, né, um processo real mesmo, nós conseguimos provar. E o bem foi utilizado e o bem realmente, até que chegamos num consenso que a pessoa não conseguiu, portanto, perdeu no embargo de terceiro. O bem, portanto, foi penhorado e foi alienado e foi o meu cliente recebeu seus valores e o veículo estava em nome de terceiros, né? Então, isso é importante o advogado observar, porque não desistir, não achar que acabou.
né? Até porque, pessoal, nossa profissão, na maioria das vezes, é êxito, né? O advogado trabalhista é no êxito. Se você desistir, você trabalhou 2, 3 anos e ao final não recebeu o seu trabalho, né? Então, não desistir mesmo, né? Vai até o final, vai no terceiro, vai no nome da... né? A gente sabe que... Nós temos uma situação assim que a gente verifica muitas vezes, o empregador faliu ali, né? Ou seja, fecha aquela empresa, ela some e ele passa a atuar, porque muitas vezes o reclamante chega, não, doutor, mas ele tá com a empresa e tal, e você procura e não acha, e quando você vai ver, é outra empresa em nome de um terceiro, mas ali toda gerenciada, toda comandada por Também ele. É muito comum a sucessão de empregadores, né? O que acontece? Ele falha uma empresa para não pagar os direitos, ele abre outra empresa. Às vezes abre nem no nome dele, abre nome de terceiros. Então também tem que observar isso em execução, tem que verificar se esse empregador não está com outra empresa. E aí é buscar esse direito nessa outra empresa, Com né? certeza. E claro, fazer uma boa fundamentação na questão, né, da questão que há sim uma fraude contra credores, né? Então aí é um motivo de fraude contra credores, ou seja, por que ele deu baixa nesse CNPJ, né? E isso é um mito. Incrível como a gente ainda ouve até hoje a pessoa dizer, não, mas eu não vou pagar o direito não, vou dar baixa nesse CNPJ. E aí às vezes eu olho e falei, meu Deus, quem foi que disse que dar baixa no CNPJ quer dizer que você não vai pagar as verbas trabalhistas desse CNPJ? Falei pra eles, vai começar do zero, nova vida, um recomeço. Né? Começa-se de novo uma outra empresa, esquece todas as minhas dívidas. Acho que a pessoa Serasa, né? Acho que a pessoa pensa que é Serasa, depois de 5 anos, o nome tá limpo, começa de novo e não preciso pagar minhas contas. E a gente tem sempre que lembrar que é como você falou, as verbas trabalhistas são verbas alimentares. Para você ter uma ideia, por exemplo, o empregado doméstico, né? Tão sério é que são verbas alimentares que o meu empregador é pessoa física. Posso penhorar o salário dele? E nesse caso eu posso. Sim. Né? Nesse caso eu posso, né? Então isso não vai ser uma exceção. Porque eu tenho verbas trabalhistas, que são verbas alimentares, concorrendo com verbas alimentares. Né? Mas eu tenho que lembrar que são verbas alimentares de um hipossuficiente, de um vulnerável, contra alguém que pode. E é justo. O empregado doméstico trabalhou, no final não vai receber. Porque não pode penhorar o meu salário. Pode penhorar só 30%? Neste caso, não. Penhora a dívida. Não é aquela regra A integralidade. Né? A integralidade. E vai penhorar o salário na integralidade da dívida. Então, não é aquela regra que a gente vai ter pela impenhorabilidade ou ainda por uma parte do salário, por ser salário. Neste caso específico, não. Principalmente do empregador, eu coloco o empregador doméstico, seu empregador é uma pessoa física. Sim. Né? Então, é isso que precisa ter cuidado. Então, eu sempre digo assim, o empregador hoje, ele precisa ter zelo com o contrato de trabalho do outro. Né? Então é um zelo que ele precisa ter no sentido de cumprir, porque não vou colocar que a Justiça do Trabalho é protecionista, mas ela é dura. Sim. Ela vai buscar, e é isso que eu digo, ela vai buscar até, né, o último momento essa execução. Doutora, a gente é um tema assim que, né, merecia uma série de pods, né? A gente precisaria aí fazer vários, porque é um mundo, mas eu acho é uma das partes assim que eu considero muito essenciais. Eu acho que os advogados que vão atuar na área, gente, se qualifica muito, busca aprender esses detalhes para dar efetividade para o seu trabalho. Claro, os seus honorários, como a doutora bem pontuou, a gente sabe que a realidade é muito no êxito do trabalho, mas assim, e também para dar a efetividade para o seu cliente. É frustrante, né? Chegar ao final. Você ganhei e não levar, e sabe? Não assim, levar. E é aquela coisa que as pessoas desmotivam, que elas... Você vê aquela decepção, né? Assim, é muito complicado. Imagina, todo o seu trabalho,
né? E as empresas, elas, muitas vezes, a gente está falando aqui de uma realidade E aí, nós estamos falando de um processo que demorou, porque a gente já está aqui em execução. A pessoa já está aqui, né? Levou 2, 3 anos, né? Se dedicou, às vezes mais, se dedicou. E o teu cliente ali na expectativa, meu Deus, ganhei, agora vai acontecer. Provou, conseguiu, que já participou de tudo, né? E aí chegar no final, assim, você não dá uma efetividade, sim, também é muito frustrante. Então, assim, eu basicamente recomendo muito, busquem mais, assim, ver a prática. Nada substitui, assim, acompanhem mesmo, né, doutora? Vejam como é que estão julgados as decisões. Como é que estão julgados, como é que estão as decisões, como é que tá os informativos do TST, sim, né? Como é que a coisa está procedendo lá em cima, porque essa é uma vantagem da Justiça do Trabalho, né? Que são as orientações jurisprudenciais. Aqui embaixo tem muito valor, não precisa chegar lá em cima, pega tudo que tá lá, já tem as nossas jurisprudências e aplica aqui. Mas eu digo também o seguinte, olha, o jovem advogado, ele tem, principalmente a advocacia iniciante, e como professora eu coloco nesse sentido, né? Que a gente tem que pensar o processo como um todo. Sim. Como um todo. Então não pode pensar um processo, porque um processo trabalhista é verbas rescisórias, mas você tem que pensar ele como um todo. Você tem que pensar que ele não vai terminar amanhã, pode ou não ter um acordo, né? Sim. Você tem que pensar que mesmo que haja uma procedência na fase de conhecimento, você tem toda uma execução que não vai ser fácil. Então, quando você colocar a alma nesse processo e quando você levar para o seu cliente, você tem que levar essas informações para o seu cliente. Porque a gente não pode gerar uma expectativa e depois essa expectativa frustrar para o nosso cliente, que no final pode achar que foi a gente que não fez o nosso melhor. Então a gente às vezes faz o melhor e ainda assim a gente não consegue satisfazer, né, a demanda do nosso cliente em razão de execuções que a gente não consegue buscar. Doutora, pra gente finalizar, eu por mim continuava e ia embora, que a gente depois só fazia cortes. Mas eu sou deslumbrada pelo direito e pelas conversas, mas assim, vamos lá. Se dirija aos nossos advogados iniciantes. O que eles devem esperar da atuação na Justiça do Trabalho? Pronto, então falando para a nossa advocacia iniciante, a Justiça do Trabalho é apaixonante, mas ela tem que ser levada muito, né, num compromisso de que você precisa conhecer muito as normas trabalhistas, né? E a gente se preocupa em achar que a Justiça do Trabalho é uma justiça que é uma porta de entrada para a advocacia iniciante, porque é fácil, e não é. Ela não é fácil, né? Ela é um direito que vai refletir diretamente numa verba alimentar. Então precisa ser tratada ali com muito conhecimento, se aprofundar na matéria, pensar esse processo como todo, início, meio e fim, até a fase de execução, quais são os percalços, pensar nas provas, quais são os documentos, e é muito importante começar um processo com todos os documentos, né? Tudo que você puder trazer para esse processo de direito material é importante para que você possa ter ali, né, uma estatística, uma probabilidade muito boa. Então é pensar nesse processo com muito amor, com muita paixão, mas lembrar sempre que a Justiça do Trabalho é uma dos direitos que mais se altera. Se você analisar as alterações dos últimos 5 anos, é impressionante na área do trabalho. Não só a própria lei alterando como os entendimentos jurisprudenciais alterando. Que então, não muda um pouco, ele muda o próprio direito. O próprio direito. E aí, para completar, você ainda tem que pensar no direito no tempo. Qual foi o momento que essa pessoa trabalhou? A legislação do período. O que tinha nessa legislação, né? Para que você possa realmente atuar ali naquele processo sem tirar nenhum direito do seu cliente. Então, é esse compromisso, né, que eu digo, é um compromisso de estar sempre atualizado com a legislação trabalhista, é um compromisso de ter um processo
né, bem elaborado, né, então com uma peça, eu sempre digo uma peça bem feita, e peça bem feita não é 20 páginas, não é isso, por favor. Peça bem feita é coesão, objetividade, de forma objetiva dizer exatamente o que quer, e claro, né, com os documentos necessários, e é claro que você que atua no direito do trabalho tem que se apaixonar pelo cálculo, né? Que gostar dos números, gente, né? Você vai ter que se apaixonar aí pelos programas, né? Pelos programas, pelo PJE-Cal. Voltamos aqui à expectativa do curso. Não vou deixar vocês sem data. Vamos. Eu conto, não vou guardar segredo. Nós vamos então anunciar esse curso para agora mês de fevereiro. A gente já vai estar, né, lançando esse curso do PJE-Cal presencial na nossa escola. A gente está se preparando para isso, para lançar o nosso curso, né, em parceria, óbvio, né, porque a gente precisa de laboratório, claro. Vai ficar bem legal, todo mundo ali no seu laboratório, mas eu acho que é importante, a gente precisa, né, não ter medo, né, das novidades. O PJE-Cal que está aí, vamos aprender essas funcionalidades, não é verdade? Aprender a fazer os cálculos pelo sistema. Claro, nos adaptamos a outras coisas antes. Com certeza. Doutora, muitíssimo obrigada pela presença. É um prazer tê-la aqui conosco. Espero recebê-la outras vezes. Deixo o espaço do Pod aberto aqui, inclusive para as divulgações do calendário de curso, de tudo. Porque eu acho extremamente importante a advocacia ter acesso, participar mesmo, né, se qualificar, porque tudo que a gente busca da efetividade dos processos, em todos os ramos, em tudo, nós estamos aqui passando por qualificações, por atualizações, por troca de conhecimento. Acho extremamente importante esses laboratórios, essas interações. Sempre a gente vai ter aqui às vezes a dúvida de um colega que é iniciante é a tua oportunidade de aprendizado, né? Eu sempre pego muito isso. Às vezes o colega traz uma dúvida que também é a minha oportunidade de aprendizado com a dúvida dele. Isso se reflete, mas eu fico muito feliz quando a gente tem alguém que gosta de ensinar, que gosta de passar o conhecimento. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, doutora, estar aqui no seu podcast, né? Agradeço o convite e agradeço poder falar desse direito que eu sou apaixonada, né? Bom é falar do que a gente ama. Bom é falar do que a gente ama. Obrigada. Mas tá certo. Ficamos por aqui com mais um episódio cheio de conteúdo, cheio de informação e de aprendizado. E não se esqueçam, curtam o nosso canal, se inscrevam, aperte o sininho para não perder um episódio, nos sigam na rede social. Até o próximo. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilane Deon.